Agora a gente vai conversar sobre dívidas. Ai, meu Deus, eu sei que muitas vezes a gente gostaria de esquecer que elas existem, mas não adianta tapar o sol com a peneira. A gente precisa olhar para elas, organizar a vida antes de mais nada, né? Porque elas não vão esquecer da gente. Por isso que é muito bom ouvir as dicas da doutora Bruna Kuzumoto, que é advogada. Tudo bem, querida? Tudo bem, graças Bem-vinda. Cortou o cabelo, tá lindíssima. Muito bom. É o que eu falei, não adianta a gente querer esquecer, porque elas não vão desaparecer, né? As dívidas estão aí, a gente vai ser cobrado por isso. Por isso, quanto antes a gente se organizar para resolver essa questão, melhor. A gente pode partir, do princípio que organização é a palavra de ordem para resolver as dívidas? Para a vida, né? Organização em tudo. É a primeira coisa. Para resolver dívidas, a gente tem que ter organização financeira. Principalmente, eu sempre falo, saber o quanto ganha e principalmente saber quanto gasta. Porque tem muitas pessoas que praticamente sabem quanto ganha e não sabe quanto gasta, né? Não computa um cafezinho, não computa um chiclete. Ah, não, isso aqui é pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho... O dinheiro acaba. Exatamente. Então, é organizar. Agora, quais são os principais tipos de dívidas que as pessoas costumam adquirir ao longo da vida? Tem um slide legal que montaram. Ah, vamos colocar? Até para a gente entender, principais tipos de dívidas. A primeira, que inclusive o brasileiro já tem aí uma tradição em querer ter vários cartões de crédito. Exatamente. Aí isso acaba como objetivo trazendo várias dívidas e várias faturas para pagar, né? Porque o cartão de crédito, os juros é muito alto porque ele te dá um pré-dinheiro, né? Ele te dá um pré-crédito. Então, por isso, os juros é muito alto. Só que é a forma mais prática que o brasileiro tem de realizar compras, se tiver apertado num mês, e conseguir parcelar futuramente. O grande problema é que as pessoas perdem o controle diante do tamanho do seu limite, do valor do seu limite, e acaba esquecendo que parcelou e que o mês que vem também vai parcelar e que também vai parcelar. E aí vira aquela bola de neve que todo mundo fala, virou bola de neve, agora acabou, não tem como pagar. E é nesse momento que a organização financeira é essencial. Então, as principais são cartão de crédito, como a gente viu aí, o cheque especial, que também tem esse limite pré-aprovado, com juro alto também, né? Altíssimo também. São os dois principais da população brasileira, que mais é cartão de crédito e cheque especial. O empréstimo pessoal, que é uma modalidade de crédito também, que ficou muito acessível para muita gente, né? Exato. Não é tão alto os juros, porém ficou muito acessível e as pessoas saem usando sem nenhum tipo de moderação. Além dos financiamentos dos impostos, como a gente viu aí, né? E o que a gente deve observar nesses contratos, por exemplo? Porque as pessoas entendem que fez um cartão de crédito novo ou fez tem uma conta no banco, que aquele dinheiro que já está pré-aprovado, ela entende como um dinheiro dela. Exato. E isso é um grande erro, né, doutora? Muito. Tanto é que saiu uma normativa do Banco Central já faz um tempinho que determinou-se que quando você vai olhar o seu extrato bancário, é necessário que você destaque. O valor que eu tenho é R$1.000 e o valor do limite disponível que seja separado, entendeu? Seja R$100. Tem que estar separado para não confundir as pessoas, porque muitas vezes as pessoas chegavam a falar com o seu gerente, não, mas eu não contratei cheque especial. Tá aqui, eu tinha R$1.100. Ah, não. Tá aqui, ó, R$100. Então, as pessoas acabavam confundindo. Então, por isso que é necessário também as pessoas terem consciência de quanto tem no banco e o que está dividido, o que é o cheque especial e o que não é. E eu dou uma dica, se você não tem controle financeiro, você pode cancelar o cheque especial. Você não precisa ter ele disponível na sua conta. Ah, e olha que dica importante, gente. Exatamente, justamente para você não perder esse controle na sua vida financeira. Que daí acabou o dinheiro, acabou. Exato, você não vai ficar contando com esse dinheiro extra. E aí fica juros em cima de juros. E é bola de neve, é dor de cabeça, insônia que a gente conhece. E os números mostram que a gente tem que olhar atentamente para esse assunto, né? Sem deixar ele de lado, né? Como eu disse, as dívidas vêm atrás da gente. O número de famílias brasileiras endividadas hoje é uma coisa impressionante, né, doutora? 77,7% das famílias estão endividadas. Maior índice de todos Histórico. Desde que começaram a contar quantas famílias brasileiras estão endividadas, a gente está no nosso pior momento agora. E com uma inflação em 2 dígitos. Quer dizer, se a gente não olhar para isso agora, o que vai acontecer no futuro, né, doutora? Esse é o grande medo que dá. Hoje, se você olha na rua, tem mais moradores de ruas. Eu não sei se você conseguiu perceber isso. Sim. E assim, cada
esquina tem uma plaquinha, olha, preciso de comida. Me ajuda a pagar meu INSS, tô sem emprego, tenho tantos filhos. As mais variadas frases. E são pessoas que estão indo para as ruas por não ter condições de pagar suas contas. Não ter emprego. E qual que é o maior medo? É aumentar a violência. Sim. Então, assim, por que a gente sempre vem aqui falar de organização financeira e a necessidade? Justamente porque a gente sabe que a inflação está altíssima, tudo está muito caro e o nosso salário não aumenta conforme as coisas aumentam. Então, por isso que é necessário a gente ter esse controle financeiro de quanto a gente gasta e o quanto a gente recebe e, principalmente, ter consciência na hora de gastar no cartão de crédito ou utilizar o cheque especial. Enfim, o nosso dinheiro desvalorizando cada vez mais, então a gente precisa de ainda mais organização. Vamos dar essas dicas, então? Tem uma outra telinha que eu vou pedir para colocar aí para a gente ver, que são as dicas para se livrar das dívidas, né? Como um passo a passo, né, doutora Bruna? Isso é muito bom. Primeira coisa que a gente sempre tem que olhar, qual é o valor real da minha dívida? Então, vamos supor que eu fui lá no banco, peguei um empréstimo de R$5.000. E aí eu atrasei. E aí minha gerente liga e fala, olha, eu tenho aqui uma renegociação para você, maravilhosa, vem com juros que antes era 3%, tá 5% agora. Você fala, cabe R$1.000 no meu bolso, tá ótimo. Você não olhou tudo, então tomem muito cuidado, analise qual é o valor original da dívida, analise qual é a taxa de juros e principalmente uma coisinha que quase ninguém lembra, o custo efetivo do contrato. Tá? Porque as pessoas, taxa de juros 1,5, mas aí o custo efetivo vai para 2. Vocês não olham isso. E aí ninguém entende o cálculo. Por isso que é muito importante vocês analisarem isso. Além disso, se vocês estão com dívidas, nunca aceite. Eu sempre falo, nunca aceite a primeira proposta de acordo. Por que eu falo isso, gente? Porque você está na emoção, você quer se livrar daquilo. Tudo que você age na emoção, você pode ter certeza que você se arrepende depois. E num primeiro momento pode parecer um ótimo negócio, mas quando pensa friamente, podem ter alternativas, né, doutora? Exato. Tanto é que uma das possibilidades que a gente sempre traz aqui no programa é a portabilidade. Por quê? O que é interessante? Pô, eu estou devendo para o Banco A e com juros de 3%. Talvez eu vá no banco vizinho e falo, quanto tem o juro aí? Você compra a minha dívida? O cara, não, eu compro. Vem aqui, eu compro e coloco um juros menor. Pô, resolveu sua vida. Mas aprenda, vocês precisam procurar. E hoje, gente, com o Open Bank, isso é muito importante falar para vocês. Vocês podem, sim, disponibilizar os seus dados. Vocês autorizam a abertura dos seus dados para outros bancos olharem como é que está a sua vida financeira, se você paga de forma pontual, porque isso vai diminuindo os juros. E você dando a oportunidade para outros bancos olharem como é que é o seu fluxo de caixa ali, seu extrato bancário bonitinho, você diminui os seus juros e aumenta a concorrência entre eles, fazendo com que sempre venha uma proposta melhor para você. Tá. Outra coisa que tem que lembrar sempre é que se você está negociando ou renegociando dívidas, você está fazendo essa organização financeira, tomar um máximo de cuidado para não fazer novas dívidas, né? E se tiver que fazer isso com muita consciência, né, doutora? Absolutamente, com base na sua planilha financeira, faça a dívida apenas se você realmente for essencial na sua vida, tá? Porque o que é essencial é comida, vamos lembrar, é água, é luz. Não é essencial o plano de saúde, é importante, mas não é essencial. Tá. Bom, agora uma coisa que muita gente não imagina é que as pessoas que têm dívidas, os devedores, têm direitos. Tem deveres também, é lógico, tem o dever de pagar, né, de sanar de uma vez por todas essas dívidas, mas também tem muitos direitos assegurados por lei. Vamos colocar mais essa telinha para o pessoal entender direitinho como é que funciona. O direito de ser avisado sobre a dívida antes de mais nada, que você vai ser cobrado de uma coisa que você nem sabia? Então, mas esse é um ponto muito importante que ainda as pessoas falam, mas por que eu tenho que avisar a pessoa que ela está devendo? Acho que ela não sabe. Ela devia saber. Não é? Eu sempre escuto isso. E eu vou te dar uma dica, assim, básica. Às vezes você recebe uma fatura de um empréstimo que você nem pegou, alguém se passou por você. E você nem sabe que você fez aquela dívida porque não é sua, apesar de terem usado o seu nome. Então, às vezes você esqueceu de pagar. Às vezes você mudou de endereço e não atualizou os dados. Então, é por isso que é importante avisar. Por quê? Entrar em contato com esse devedor. O custo de você entrar com uma ação de execução é muito alto. Então, às vezes você avisa a pessoa e fala, poxa, desculpa, eu vou pagar.
e aí acaba amigavelmente e extingue todo o problema. E tem uma outra questão em cima disso, né? Que muitas vezes quem não deve, quem sabe que não tem conta em tal banco, quem nunca fez um financiamento no banco XYZ, quando recebe uma ligação de um banco, acha que o banco está errado. Eu nunca fiz conta nesse banco, não vou atender essa ligação. Aconteceu comigo. Meu marido está com o nome sujo, porque usaram o CPF dele para fazer uma conta num banco, pegaram um empréstimo no banco. Agora o nome dele está no Serasa, porque a gente ignorou essas ligações também. Exato. Quando fizeram contato com a gente não tem nada a ver com isso, não é o nosso nome, deve ser um homônimo, etc. E deixamos para lá. Quando foi ver, o nome dele está sujo, estamos correndo atrás disso agora. Quer dizer, existe muita fraude também, então essas ligações, apesar de serem muito chatas, a gente tem que dar atenção para elas, porque podem sim ter usado o nosso nome num golpe. E o que é importante? Você ficou em dúvida se isso é golpe ou não? Desliga o telefone, pega outro telefone que não seja o que a pessoa... Liga para a empresa. Liga para a empresa e fala, olha, acabaram de me ligar, falando que eu tô com uma dívida. Aí você descobre, realmente, se alguém usou o seu nome, você faz sim uma reclamação, pegue o número de protocolo, que eles devem te responder em 10 dias. Não respondendo, gente, eu sempre falo do site consumidor.gov.br. Faça a sua reclamação que eles respondem ali, ó, imediatamente. Que situação, né? Agora ter um nome sujo por uma dívida que você não fez é demais, é o ó. A gente tá com essa história entalada. Mas cabe danos morais, viu? Sim, cabe sim, danos morais. Também estamos indo atrás. Podemos entrar com danos morais mesmo, né? Porque não foi a gente que fez essa dívida. Sim, a obrigação do fornecedor, no caso do banco, é analisar toda a documentação. Claro, ele que tem que provar que fui eu que fiz e não eu provar que não fiz, né? Exatamente. Que loucura, gente. Bom, agora expor ao ridículo, ameaçar essa pessoa que está devendo também é proibido. Absolutamente proibido. Tomem muito cuidado. Eu mesma, às vezes, lá no escritório a gente acaba fazendo cobrança, né? E tentando negociar para os clientes e as pessoas acabam pegando o nosso telefone do escritório para cobrar os meus clientes. Tá. E aí ela fala assim, olha, porque o fulano de tal tá devendo e ele vai entrar com uma ação de execução, ele vai perder o carro, ele vai perder toda a conta bancária. Eu falei, calma aí. Eita. Não é assim que você cobra uma pessoa ameaçando de tudo isso. Você pode dizer que isso pode acontecer, medidas judiciais. Agora, ameaçar que vai acabar com a vida da pessoa praticamente, aí já é abusivo. Então, tome muito cuidado e não aceite esses tipos de cobranças. E além disso, eu acho que é o mais legal aqui que a gente vai colocar aí na telinha. Gente, existe horário para cobrança. Ai, olha que importante isso. Porque assim, não é às 10 horas da noite que alguém vai me cobrar, nem às 6 da manhã. Existe horário, sim. Porque, gente, vou te falar uma coisa que quase ninguém lembra. Não é todo mundo que deve que quer estar devendo, não é isso. Tem muita gente honesta no mundo que, infelizmente, está endividado pela situação que cada um tem. Então, as pessoas têm que ter respeito também, porque um devedor ele também tem a dignidade e o respeito. Ele sempre está tentando ajudar, negociar e pagar e organizar a vida dele. Então, não pode ser cobrado dentro... Aliás, só pode ser cobrada dentro das 8 da manhã às 8 da noite aqui em São Paulo. Em São Paulo até às 8. Fora de São Paulo é horário comercial, mas aqui em São Paulo é nesse horário e de sábado eles podem cobrar até às 2 da tarde. Por que será que o pessoal assume que em São Paulo a gente não tem vida, né? O paulistano sempre é uma coruja, né? Vai até mais tarde, acorda mais cedo, porque é trânsito, é tudo. Que loucura isso, gente. Paulista. Muito bom. Agora, tem também essa questão da ligação para os terceiros, né? Que isso acaba acontecendo. Eu já recebi ligações assim de funcionário, né? Que funcionário ficou devendo, a empresa de cobrança ligou para mim. A sua funcionária. Muitas vezes de parente, né? Tem empresas que quando você vai fazer um crediário, ele pede o telefone de um terceiro. Uma referência. É uma referência. Só que essa referência não é para saber se a pessoa é uma boa pagadora. Não. A referência é que se eu não conseguir falar com você, eu vou cobrar o terceiro. Eles vão encher a paciência da referência. E isso é absolutamente abusivo, vexatório e deve sim entrar com uma ação, tá, de danos morais, porque isso não se faz. Então, muitas vezes, assim, mas você não é o João, mas por que te falar com a tua mãe mesmo? Você é a mãe de fulano? Então, ó, tô te contando tudo. E já teve até casos engraçados de contar pra mulher a dívida que ele fez com a amante no escritório. Ai, meu pai amado! Gente, tem de tudo. Caramba, que situação! Agora, a juro abusiva a gente já falou aqui, né? Agora, a empresa tem algum direito de não querer renegociar aquela dívida? Gente, o direito a empresa tem. Porém, o que é aconselhável para todos os bancos ou qualquer empresa? É melhor você receber a proposta do que o devedor está querendo te fazer, analisar e fazer uma contraproposta do que não receber. Por quê? Isso daqui é padrão em todas as empresas, porque é muito mais caro e demorado você entrar no judiciário. Sim. Então, assim, não é que ela não deve, ela simplesmente não é aconselhável. Ela pode não aceitar.
Sim. Né? Ela pode falar, não, essa aqui eu não consigo pagar, mas essa daqui eu posso te oferecer essa proposta de pagamento. Porque não é favorável para o próprio fornecedor não receber. Caro, né? Demorado. Perguntas da galera de casa chegando para você. A Fabiane Riso, eu devo esperar a financeira entrar em contato ou devo ligar pedindo a renegociação? Vamos lá, se você já está em dívida, por que é muito importante? As pessoas sempre falam assim, doutor, eu queria negociar, mas eu não estou devendo. Nenhum banco negocia sem você estar devendo. Então, tome muito cuidado. Agora, se você já está devendo, eu sempre falo que é mais prático você ligar para eles e pedir uma renegociação, porque eles só vão ligar para você daqui 3 meses. É a hora de fazer uma busca e apreensão do seu veículo, por exemplo. Então, mais prático você ligar agora. Liga e fala a sua situação, conta, explica o que está acontecendo, liga para sua gerente também, pede ajuda dela e faça toda essa renegociação com eles, antes mesmo deles entrarem em contato com você. Tá. Ainda falando nos direitos da pessoa que tem dívida, a gente tem também ajudas gratuitas, né, para essas pessoas também. Temos o Procon. Gente, o Procon vive fazendo feirão, chamando as outras empresas para ajudar, com advogados ali dentro mesmo, para orientar as pessoas. Então, é legal isso também. Existe a Defensoria Pública para quem não consegue pagar advogado, e eles também têm esse auxílio. E existem os próprios advogados particulares, tá? Que podem orientar vocês também a ler um contrato, porque eu sempre brinco, às vezes todo mundo sabe ler, o difícil é saber entender o que está escrito naquelas cláusulazinhas ali. Interpretar aquilo tudo, né? Exatamente. Por isso um advogado é sempre muito bom, alguém consiga traduzir tudo isso pra gente. Minha linda, dou um recadinho e já volto. Tá bom? E a gente continua esse papo que tá ótimo. Inclusive, você tendo dúvidas, manda @Revista da Cidade TV, tem um postzinho especial pra você lá no nosso Instagram, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso papo sobre dívidas. E eu acho que um dos grandes vilões, como a gente colocou logo no começo da conversa, é o cartão de crédito. Para essas pessoas que têm mais de um cartão, que estão já com dívidas nesses cartões, porque ficar sem cartão realmente é muito difícil, né? Agora, uma primeira dica que você poderia dar é cancelar esse número exagerado de cartões e concentrar as contas em um só, para se organizar melhor? Para a organização é a melhor coisa. A dificuldade que todo mundo vai reportar para a gente aí no Instagram, por exemplo, é que quando você liga para cancelar e você está devendo, a operadora não quer cancelar o seu cartão. Mas ela é obrigada. Mas isso não quer dizer que ela está cancelando a sua dívida. Tá? Então tomem cuidado com isso. O que eu acho que é interessante? Vocês analisarem os cartões de crédito, olhar qual é a dívida e muitas vezes, gente, é mais econômico você pegar um empréstimo pessoal que os juros é menor do que você parcelar a fatura do cartão de crédito, tá? Por causa dos juros. Então, às vezes, é melhor você pegar um empréstimo pessoal com juros de 1,5% do que você pagar uns juros a 14% e parcelar isso. Então, é uma dicasinha que eu dou. E depois disso, cancela todos os seus cartões de crédito até você conseguir respirar. Porque não adianta nada a gente falar de organização se você continua devendo e gastando mais. Você não vai conseguir se organizar nunca. É verdade. Ó, tem aqui uma consultoria, a gente pode dizer assim, que a Sueli está aqui dizendo da realidade dela e pedindo um conselho para você. Ela é aposentada, ela mora sozinha. Ela diz que já reestruturou todos os gastos, olha, fez a lição de casa, muito bem, viu, Sueli? Parabéns. Mas mesmo assim, ela não está conseguindo pagar o apartamento dela. Ela não sabe se vende, quita o apartamento ou aplica o dinheiro e aluga um para morar. Ou tenta obter um crédito com garantia de imóvel financiado. O que ela poderia fazer? Olha, o crédito, a alienação fiduciária, ao qual o imóvel geralmente é a garantia, é muito mais barato os juros. Tá? Então, assim, talvez seja uma opção. O que eu acho que você tem que colocar na sua mente? Você está aposentada, você tem filhos, você tem uma casa hoje, você quer deixar essa casa para os seus filhos. Você tem que colocar todo esse pensamento num papel. Eu sempre falo que quando eu quero pensar em estratégia, eu coloco todas as possibilidades num papel. Por quê? Porque eu consigo enxergar de forma macro. Então, se eu quiser morar e deixar isso para o meu filho, eu faço uma alienação fiduciária. Eu olho aquilo e falo, não, esse juros está ok. Ou se eu quiser quitar, se eu tiver dinheiro para quitar, que nem foi uma possibilidade, é muito mais econômico. Por quê? Porque você vai abater todo o valor dos juros do que está lá no financiamento do seu imóvel. Tá. Não tenha juros, é mais econômico. Porém, a decisão realmente depende muito de como está a sua vida financeira. Do contexto, eu não consigo te dar precisamente uma orientação. Tá, mas ela está num bom caminho, né? Tá no perfeito caminho. Tá se organizando, tá vendo quais são as opções. Sim. Legal, boa. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente. O Alexandre quer saber o seguinte, existe alguma regra para usar a Defensoria Pública? Existe. Para você utilizar a Defensoria Pública, você precisa ganhar 3 salários mínimos, até 3 salários mínimos, tá? Infelizmente, tem pessoas que falam, mas a minha mulher ganha 6, eu ganho 3 e aí não dá.
Porque, gente, a Defensoria Pública realmente é focado para ajudar as pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular. Então, é exatamente por isso. Mas, dependendo da sua ação, se for até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado e pode entrar no juizado especial, que lá também basta você ir até o juizado especial e fazer a sua reclamação, que eles vão digitar a sua petição inicial e citar, chamar o pessoal, o seu devedor, qualquer outra pessoa para vir para uma audiência e fazer uma conciliação e aí o juiz julgar também. Então tem um caminho sem precisar contratar um advogado. Tem. A única diferença... Para quem não encaixa na Defensoria Pública. A única questão é o limite de 20 salários mínimos e que não pode ser, por exemplo, necessário uma perícia, porque é algo complexo. Algo complexo aí vai para a Justiça Comum, aí é necessário um advogado. Tá certo então. A Maria de Lourdes está dizendo aqui, ó, entrei em um golpe. É mesmo? Não dá tempo mais nada, gente. Vai fazer mais uma pergunta aqui. Diz que entrou num golpe e usaram o limite do cartão de crédito dela. O que ela faz, hein? Gente, liga no cartão, informa que foi golpe, faça um boletim de ocorrência. Caso não resolva isso e o cartão não devolva seu dinheiro ou cancele a sua dívida, procure um advogado e ingresse com uma ação que facilmente você será ressarcido. Porque tem direitos. Tem. Claro. E tem que fazer valer. Doutora Bruna, obrigada mais uma vez. Sempre tão bom o nosso papo. Também, e o pessoal obrigada. em casa precisando tanto dessas orientações, né? Então volte logo, por favor, pra gente conversar sobre isso. A gente sempre aprende muito, viu? Então, para você fazer contato lá no Insta, @Kuzumoto-Advogados, com K, tá bom? @Kuzumoto-Advogados. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, uma ótima tarde para você, viu, lindona? Até a próxima.